Asanas são posturas na prática do yoga. E aqui eu vou usar yoga na sua concepção mais original, que é aquela prática que leva a gente para uma dimensão superior ou para uma percepção superior da vida, da realidade. Então, os asanas ou yogasanas são aquelas posturas identificadas pela ciência do yoga como sendo aquelas poses que a gente coloca o nosso corpo e que vão nos liderar para essas possibilidades superiores. Para cada estado mental ou emocional ou situação pelo qual a gente passa, o nosso corpo, ele naturalmente tende a tomar uma certa postura. Então é com base nessa relação da forma que o nosso corpo toma e como que isso impacta e influencia no nosso corpo mental e emocional e vice-versa, que a ciência dos asanas ela se baseia inversamente, né? Já que para cada estado mental e emocional a gente tem um corpo, uma postura que corresponde, então um asana faz o caminho inverso. Você conscientemente colocando o seu corpo numa determinada postura para que você possa trazer a sua consciência para um outro lugar, a sua consciência, o seu estado mental, o seu estado emocional. Ou seja, a gente pode mudar a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente pensa, como a gente compreende e experiencia mesmo a vida, colocando o nosso corpo numa determinada postura. Então, asanas não são exercícios físicos, apesar de terem sido apropriados como tal, né, nessa popularização da prática do yoga no Ocidente, que foi majoritariamente como uma atividade física, mas originalmente não foi assim que surgiu, e claro que ainda continua carregando toda a potencialidade, a potência de ser algo muito além de um exercício físico. Então, para muito além de uma atividade física, os asanas eles são processos muito sutis de manipular a energia do corpo numa certa direção. E aí, para isso, vai demandar um certo nível de consciência, de atenção. Então, você pode praticar os asanas, que são as posturas na prática do yoga, de diversas maneiras, com diversos níveis. Pode ser praticado só no nível físico ou mais profundamente, trazendo, por exemplo, a consciência da respiração, trazendo a consciência das suas sensações durante a prática, a consciência das reverberações de cada movimento no seu corpo, a consciência dos caminhos de energia pelo seu corpo. E aí, à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência durante a prática, a gente vai se aprofundando na experiência dos nossos asanas, na experiência da nossa prática de yoga. Lembrando que yoga significa união. É a união de quando dois viram um. De acordo com a filosofia yogi, só existem dois na existência. É você e o resto da existência. Porque só existem duas dimensões de experiência dentro de cada um de nós, que é a experiência interna e a experiência externa. Então, yoga é sobre como criar a união dessas duas dimensões, a dimensão interna e a dimensão externa. Você e o resto, você e o outro. Então é quando não existe mais o eu e o outro, só o eu e eu mesma, isso é yoga. Então os asanas, eles são a forma física de se chegar nessa união, porque é muito mais fácil trabalhar com o corpo do que com a mente. O corpo não mente, o corpo dá o feedback que é real. Então, nesse caminho da união última, através do yoga, enquanto a gente não chega lá,
através da prática dos asanas, a gente consegue atingir alinhamentos internos que vão gerar um fluir da energia do organismo, que vão gerar a química necessária para um bem-estar, para equilíbrio interno, tanto no corpo quanto na nossa mente. E o que a gente busca quando está praticando os nossos asanas? A gente busca conforto e estabilidade. E porque o nosso corpo ele não está habituado àquelas posturas, no início não vai ser confortável e provavelmente não vai ser estável. Mas é justamente isso que a gente está buscando construir no nosso corpo, o conforto em cada postura, em cada asana e a estabilidade naquela mesma postura. Então é um treino do corpo, e uma vez que a gente vai trazendo o nosso corpo para essas novas possibilidades de estar em outras posturas e de estar de uma maneira confortável, de estar de uma maneira estável, é esse o ensinamento que o nosso corpo vai trazer para a nossa vida e para o resto do nosso ser. Então se trata literalmente e figurativamente de ampliar a nossa zona de conforto. Então, ampliar a nossa zona de conforto físico, né? Ampliar aquele espectro de possibilidade de posições ou de posturas que o seu corpo fica confortável e equilibrado. É ampliar aquele espectro de possibilidades que a gente fica emocionalmente e psicologicamente confortável e estável. E aí é essa lição que a gente pode tirar da nossa prática dos asanas para o resto da nossa vida. Uma vez que a gente tem esse entendimento de que a cada postura, a cada forma que a gente dá para o nosso corpo, existe uma correspondente emocional, uma correspondente psicológica, energética para aquela postura e vice-versa, para cada emoção, para cada estado psicológico, vai gerar uma postura no nosso corpo. A gente aprende a lidar com isso, com as nossas posturas, com a forma como a gente coloca os nossos corpos de uma maneira muito mais consciente. E aí a gente passa a ser capaz de observando qual é a forma, qual é a postura que o nosso corpo toma com cada emoção que a gente tem, e a gente pode dar uma resposta física para isso, porque é muito mais fácil trabalhar com o corpo do que trabalhar com a nossa mente. Porque a mente ela é esperta, ela é tinhosa, ela é teimosa, ela é cheia de artifícios. E o corpo não, o corpo ele é muito mais sincero. Então observa, se você tem, por exemplo, problema de ansiedade, qual que é o seu corpo de ansiedade? Observa a sensação enquanto você está experienciando aquela emoção, aquele estado psicológico, e muda intencionalmente o seu corpo, muda a sua postura. E aí aqui pode fazer uso de algum asana que você conheça para isso, com certeza vai ajudar, ou não, ou pode ser simplesmente uma mudança de postura consciente e escolher colocar o seu corpo numa outra expressão que não seja aquela expressão correspondente ao que você está sentindo naquele exato momento, e observar como que a mudança da expressão do corpo, como a mudança na postura do corpo pode impactar o estado emocional, o estado psicológico. Talvez não seja uma coisa assim que imediatamente vai acontecer, magicamente, que talvez demande um pouco de prática, um pouco de persistência, mas é o mesmo princípio da ciência dos asanas, de que colocando o nosso corpo físico em determinada postura, em determinada posição, a gente vai criar respostas alternativas que são mentais, que são emocionais e que são energéticas. É isso, hoje eu fico por aqui. Meu nome é Paula Simplício e esse é o Corpo Consciente. Obrigada, até a próxima.